Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Hoje vamos entrar aqui rapidamente numa leitura da palavra que está aqui no livro de Filipenses, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Do versículo 7 até o 11. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele tomou sobre si mesmo todas as nossas dores, nossos pecados. O que Jesus representa desde o Antigo Testamento? O que Jesus representa em cada livro da Bíblia? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus e sobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, Jesus é o sacrifício expiatório. Em Número, Jesus é a rocha ferida. Em Deuteronômio, Jesus é o grande profeta de Deus. Em Josué, Jesus é o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, Jesus é o nosso libertador. Em Ruth, Jesus é o nosso parente. Em 1 Samuel, Jesus é a nossa vitória. Em 2 Samuel, Jesus é o descendente de Davi. 1 Reis, Jesus é o doador da sabedoria. Em 2 Reis, Jesus é o Rei dos Reis. Em 1 Crônica, Jesus é o Rei de Deus. Em 2 Crônica, Jesus é o que faz a aliança. Em Esdras, Jesus é o nosso auxílio, Senhor dos céus e da terra. Em Neemias, Jesus é o nosso ajudador. Em Esther, Jesus é o nosso Mardoqueu sofredor. Em Jó, Jesus é o nosso Redentor vivo. Em Salmos, Jesus é o guarda de Israel. Em Provérbio, Jesus é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Jesus é o alvo verdadeiro. Em Cantares, Jesus é o amado. Em Isaías, Jesus é o profeta sofredor. Em Jeremias, Jesus é a nossa justiça. Em Lamentações, Jesus é o varão de Deus. Em Ezequiel, Jesus é o pregador mal recebido. Em Daniel, Jesus é o Rei eterno. Em Oséias, Jesus é o que liga as feridas. Em Joel, Jesus é o que habita em Sião. Em Amós, Jesus é o teu Deus, ó Israel.
Em Obadias, Jesus é o Senhor no seu reino. Em Jonas, Jesus é o profeta ressuscitado. Em Miqueias, Jesus é o nascido em Belém. Em Naum, Jesus é o que leva as boas novas. Em Abacuque, Jesus é o Senhor no seu santo templo. Em Sinfonias, Jesus é o Senhor que está no meio de ti. Em Ageu, Jesus é o desejado de todas as nações. Em Zacarias, Jesus é o preço do Cordeiro. Em Malaquias, Jesus é o sol da justiça. Em Mateus, Jesus é o Rei Messias. Em Marcos, Jesus é o servo de Deus. Em Lucas, Jesus é o Filho do Homem. Em João, Jesus é o Filho de Deus. Em Atos, Jesus é o doador do Espírito Santo. Em Romanos, Jesus é aquele que nos torna justo aos olhos da lei. Em 1 Coríntios, Jesus é as primícias do que dormem. Em 2 Coríntios, Jesus é a graça de Deus. Em Gálatas, Jesus é o verdadeiro evangelho. Em Efésios, Jesus é toda a armadura de Deus. Em Filipenses, Jesus é o que supre a necessidade. Em Colossenses, Jesus é o cabeça da igreja. Em 1 Tessalonicenses, Jesus é o vingador de todas as coisas. Em 2 Tessalonicenses, Jesus é o fiel protetor. Em 1 Timóteo, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, Jesus é o Senhor e o justo juiz. Em Tito, Jesus é a graça salvadora de todos os homens. Em Filemon, Jesus é o Senhor que intercede por nós. Em Hebreus, Jesus é o autor e consumador da fé. Em Tiago, Jesus é o dom perfeito vindo de Deus. Em 1 Pedro, Jesus é a pedra principal. Em 2 Pedro, Jesus é o Senhor e Salvador que nos concede a entrada no seu reino. Em 1 João, Jesus é aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Em 2 João, Jesus é a fonte da verdadeira doutrina. 3 João, Jesus é o nome que garante a vitória. Em Judas, Jesus é o único soberano e Senhor. Em Apocalipse, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega. Jesus é aquele que o nome dele está acima de todos os nomes. Então, quando você estiver passando por luta, por dificuldade, independente de que luta, qual é a peleja, qual é a dificuldade, independente de qualquer área, independente se for aquela enfermidade que por ser humano não tem mais cura, mas entenda uma coisa, aqui eu acabei de trazer uma mensagem do que Jesus é. Ele é aquele que cura, Ele é aquele que transforma, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso criador. Jesus é aquele que está acima de todos. O nome que está acima de todos os nomes. Jesus é o nosso soberano. Jesus é o nosso Pai. Jesus é o nosso amigo. Jesus é o nosso Rei. Jesus é o nosso médico. Venha meditar nas doutrinas de Jesus, porque Ele é o único que pode te ajudar. Ele é o único que pode, independente da situação que você está passando, é o único que não vai te abandonar, sempre vai estar ao seu lado.
Basta você abrir o coração para Ele. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.